galerinha! Aqui estamos, né? E vamos retomar aí os nossos conteúdos, nossas aulas. Então, seja bem-vindo aí à disciplina de História e vamos começar. O nosso primeiro conteúdo do segundo ano, olha só, Evolução Pokémon Fase 2. Então, eu sou a professora Nessinda e vou estar com vocês esse ano. América Portuguesa, Brasil e a colonização. Então a gente vai trabalhar primeiramente todo esse processo, né, de como o Brasil esteve aí, né, nos seus primeiros encontros, todo esse processo. Essa primeira imagem que já está aqui na nossa introdução mostra essa chegada dos portugueses, esse contato inicial com os indígenas. Então vamos entender um pouco disso e para a gente continuar, a gente também vai fazer uma recapitulação de conteúdos chaves que foram vistos no primeiro ano. Então, recapitulando, a gente tem as grandes navegações. O que foi? A Europa estava lá num certo isolamento comercial e precisou de mais matéria-primas, precisou de mão de obra, precisou principalmente também de terra para o plantio e se lançaram a navegar pelo Oceano Atlântico. É então que os portugueses chegam em lugares que até antes era inimaginável, né? O Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso e tinha todo imaginário que tinham monstros, né? Golfinhos, baleias, e que isso dificultaria essa navegação. Mas eles vão encarar esse medo, né, no final do século XIV, século XV e principalmente no século XVI, e isso vai levar a um processo em que eles vão encontrar novas terras. Para os portugueses, né, por exemplo, que são os grandes navegadores desse período, eles estavam encontrando, descobrindo territórios. Mas nós sabemos que esses territórios já eram habitados por nativos aqui na região, né, que conhecemos como Brasil, que depois vai ser chamada de Brasil, habitavam o que eles chamavam de indígenas. Então, esse processo vai levar a essa relação, né, entre essa América até então, né, isolada desse contato com a Europa e o contato com esses europeus, que vêm com toda a sua cultura, com toda a sua ideia de civilização, que se considerando superior aos povos que foram encontrados, né, nesses novos territórios. A partir daí, né, a gente tem um processo chamado de colonização, que é uma ideia da economia mercantilista. Como isso acontece? Não, então eu trouxe, só pegar minha canetinha aqui, instante. Então eu trouxe esse espécie de resumo sobre o que seria esse sistema colonial, né, esse sistema de exploração, em que de um lado a gente tem a metrópole, que são esses países europeus que têm suas mercadorias, que estão em busca de matéria-prima, que vão estar indo atrás das colônias. Então, para ficar claro para nós, que é o que realmente nós vamos precisar, a metrópole seria Portugal, né, e a colônia seria o Brasil. Então, nós somos colônia. O que é uma colônia na prática? É aquele que diz, né? Joga na parede, me chama de lagartixa, me explora, me usa, me abusa. A colônia vai ser esse lugar de exploração, tá? Só pra gente focar. E aí, tudo isso é regulado pelo chamado Pacto Colonial, uma espécie de acordo em que ninguém assinou nada, a colônia é obrigada a seguir a vontade da metrópole. Então, nós aqui nesse território éramos obrigados a seguir a vontade de Portugal. E aí, a partir daí, a gente tem essa relação. A metrópole vai entregar produtos manufaturados, são produtos feitos com a mão, como joias, mesas, armários, tecidos muito comercializados, que eram vendidos para esses territórios coloniais. E os territórios coloniais vão ofertar metais preciosos e gêneros tropicais, né? Aqui no nosso território, que os indígenas chamavam de Pindorama, né? Nós seríamos os pindoromanenses. Nesse território não foi encontrado de imediato metais preciosos, mas a gente tem gêneros tropicais. E isso é o que vai ser utilizado. Então, o que seria essa economia a partir do Pacto Colonial? Isso vai definir a relação dos estados mercantilistas, tá? É uma economia especializada, então essa colônia vai trabalhar para essa metrópole ser linda, maravilhosa, crocante, perfeita. A metrópole Portugal tem que estar rica, garantindo o seu lucro para dar aquele like gostoso. E aí, diante disso, né, o território vai ser utilizado a favor dessa metrópole. Então, economia especializada no que dá lucro para a metrópole, no que a metrópole está precisando.
Nós temos investimento externo, então, para fazer uma produção agrícola aqui nesse território, né, no Brasil, vai precisar de investimento, esse investimento vem externo, ou seja, não é quem está aqui, né, os indígenas não tem como investir, né, não tem investimento no sentido realmente de dinheiro, de organizar fazendas, tudo isso. Dependente do mercado externo, ou seja, tudo que é produzido dentro da colônia, então dentro do Brasil, vai ser para exportar, vai ser para levar para Portugal, para que Portugal use daquilo e garanta o seu lucro, todo o seu luxo. Uma mão de obra compulsória. O que é mão de obra compulsória? Mão de obra forçada, escravizada. Então a gente vai ter essa mão de obra escravizada também nesse processo. E aí a história do Brasil colonial, ou seja, o período em que o Brasil é explorado por Portugal, que vai de 1500 a 1822, quando a gente tem o nosso processo de independência, ele vai ser dividido em momentos. Tem o período pré-colonial, né? Colonial também tem uma ideia de moradia, de povoamento, em que a metrópole Portugal mandaria um povoamento. Então, pré-colonial significa antes desse povoamento, né, efetivo dessa terra, desse território que conhecemos como Brasil, e tem o período dito realmente colonial, em que portugueses vão pegar suas malas lá, né, em Portugal e vão vir de mala, cuia e tudo que tem para fazer, né, o Brasil garantir esse lucro. Então, aqui no período pré-colonial, nosso primeiro momento, que vai de 1500 a 1530. Então, foi olhada a terra, vieram várias expedições, né, exploradoras, para saber o que a terra tinha, né? A primeira expedição é a de Cabral, e é perguntado, né, de alguma forma para os índios, para eles tentarem sinalizar o que realmente essa terra tem, né? O que esse território tem, o que tem de riqueza. E perceberam, claro, que ali de imediato não tinha ouro. Então foram também entender que outros produtos poderiam existir aqui. E aí foi encontrado com essas expedições, né, exploradoras, o pau-brasil. O que é o pau-brasil? Né? Na verdade é pau de brasa, porque vem dessa ideia de brasa, no sentido de que a cor, né, que surgia a partir daquela árvore é uma cor avermelhada, faz referência aí à brasa. E aí foram encontrados, tem muitos pau-brasil. Inicialmente aquilo não foi dado muita atenção, mas se perceberam que o pau-brasil poderia ser utilizado para algumas coisas, como tingir tecidos. Naquele período, gente, tecido vermelho é um tecido extremamente caro, que a elite realmente gosta de utilizar. Então, estou dando a elite, né, listras vermelhas. Então, seria mais ou menos isso. E então começaram a explorar também o pau-brasil, porque depois dessa tinta também ele pode oferecer uma árvore muito forte para construções e para fazer até instrumentos musicais, enfim, tinha-se uma grande utilidade. Então começaram a fazer feitorias. O que seria isso? São galpões na praia, né, que é uma exploração do litoral da região da Mata Atlântica de forma específica, que tem essa árvore. E aí, essas expedições, elas vinham para quê agora, né? Os portugueses vinham para cá, só para pegar. Chegando, pegando e levando para o Brasil. Era bem ligeirinho. Então, os índios, eles faziam esse processo de pegar o pau-brasil, né? Cortar e deixar já tudo empilhadinho, bonitinho, crocante, para os portugueses só virem buscar. Então, poucos portugueses ficaram nesse território nesse primeiro período. E aí é que a gente tem algumas navegações que são policiadoras, tá? Porque é preciso vigiar esse território, porque o indígena não sabe quem é português, quem é francês. Os franceses chegaram, foi muito aqui, mexido tu, para pegar, para bagier, e levavam para o Brasil, né? Os indígenas não sabiam identificar uma diferença, né, entre os povos brancos. E como é que os indígenas trabalhavam? Cuidado, nesse primeiro momento não temos uma escravidão, né? Não diretamente. Os indígenas, eles recebiam uma espécie de pagamento. Para nós parece ser uma besteira, né? O índio, machado. Então trocava-se pau-brasil por machado. Aqui nós temos dessa imagem, né, um índio carregando pau-brasil. E aqui nós temos um machado, que era usado para a própria derrubada da árvore, mas o índio não tinha contato com ferro. Então, um machado, para o índio aquilo valia muito. Os portugueses ficavam só, bando de besta, trocando pau-brasil por machado, pente, espelho, né? Índio todo tempo, me querer espelho, me querer pente.
E os portugueses achavam que estavam enganando, né, os indígenas. Só que para os indígenas também, para eles não entendiam o sentido do pau-brasil, né? Eles achavam que era para fazer fogueira, algo assim, alguma construção, né? Alguns relatos que eles questionavam até, oh, gente, não tem madeira por lá, não. Então, para os indígenas também aquela árvore não teria grande valor. Então, eles estavam trocando por algo que eles não tinham, tá? Garantindo ali um certo conforto. Agora pentear as madeixas, né? Agora temos espelho, agora temos machado, temos faca, né? E tudo isso foi uma espécie de escambo. O que seria escambo? É uma troca. Uma troca não por dinheiro, mas uma troca, um produto por outro. Então, o indígena recebia um espelho e, em troca, o indígena dava para o Brasil. Esse período, né, ele vai perdurando até 1530. O pau-brasil vai ficando cada vez mais escasso, já não garante tanto, né, lucro para Portugal. E também há uma invasão, né, há invasões, de vez em quando os franceses estão vindo para esse território para pegar pau-brasil também. Então isso vai dificultando esse controle desse território por Portugal, já que esse território, segundo o Tratado de Tordesilhas, seria português. E aí vai começar um novo pensamento, né, do que fazer com esse Brasil para garantir essa posse. Então há uma necessidade de colonizar, ou seja, de povoar para melhor explorar e garantir mais lucros. Então, a partir de 1530 teve essa ideia, foi feita, né, a expedição de Martim Afonso de Souza, e ele traz uma nova proposta. Ele vai começar a plantar cana-de-açúcar na região onde hoje é São Paulo. E ele vai mandar as cartinhas de volta para Portugal dizendo, ó, deu de boa, ó, pode vir que a terra dá certo. Pode vir que essa terra aqui garante, ó, tá garantindo esse plantio. Então, qual era o objetivo? De, a partir de 1530, realmente virem portugueses para cá. Explorar e proteger essas novas terras. Proteger de quê? De invasões, né? De invasões de outros povos. E aí também, claro, garantir mais lucro para Portugal, já que Portugal não estava vivendo um momento tão bom. Portugal comercializava antes lá as especiarias com as Índias, mas todo mundo já estava chegando nas Índias. Portugal estava com o pau-brasil, mas o pau-brasil já está ficando escasso, ninguém se lembrou de plantar, é só corta, pau-brasil. Enfim, é preciso garantir mais lucro. E aí, esse processo de colonização ele vai acontecer em dois grandes passos. Vamos estudar agora nessa aula o primeiro passo. O primeiro passo é muito fácil, é as chamadas capitanias hereditárias. O que é capitania? São lotes de terra. Então, o território, aqui é o Tratado de Tordesilhas, tá? Toda essa linha imaginária. E essa terra foi dividida em 15 lotes. Alguns, né, horizontais, outros verticais, como tem aqui na região aqui de cima. E o que acontece? Essas terras, elas deveriam ser exploradas por particulares. Então, foram escolhidas pessoas crocantes e maravilhosas da elite portuguesa, de confiança de Portugal, em que era dada essas capitanias, que são esses grandes, imensos lotes de terras. Então, o que acontece? Esses capitães donatários, né, que estavam aí recebendo esse território como que um empréstimo do rei Dom João III, eles deveriam explorar essa terra, fazer essa terra render. Só que são 12 capitães donatários, porque alguns receberam mais do que um lote de terra, apenas 8 vieram realmente para essa terra e começaram a tentar alguma coisa, né, algum tipo de plantio. Os outros continuaram apenas, agora sim, escravizando os indígenas e vendendo como escravos para a Europa e pegando para o Brasil, ou seja, não conseguiram fazer essa terra render mais economicamente. E aí esses capitães donatários, eles tinham também alguns deveres. Eles deveriam explorar a terra, espalhar, né, a religiosidade cristã. Eles deveriam aplicar, ele tem aí como direito, aplicar a justiça. Então, se acontecesse qualquer tipo de crime, algum desentendimento, quem julgava era esse capitão donatário, mas ele tinha que mandar os lucros lá para Portugal. E aí, o que acontece? Esse processo ele não foi benéfico, porque as terras eram muito extensas. Para poder colonizar essa terra, povoar essa terra, precisava de muita gente. Não era todo mundo que vinha para o Brasil, não, tá? Aqui não era muito bonito de ficar. Era mato. Tem o perigo dos indígenas que estão resistindo a esse processo, tanto de escravidão, também como de perder as suas terras. Então, chega um pingo de português e um monte de índio. Vai dar confusão.
E aí tem até capitão donatário que foi morto por indígenas. Não tem comunicação, né, entre essas capitanias. Não tem caminho para ligar uma a outra. O único caminho que a gente tem aí é pelo oceano. Então, tudo isso foi dificultando esse processo. E é aí que a gente tem a falha, né? Realmente não deu certo. Apenas 2 capitanias conseguiram lucrar, que foi a de São Vicente, onde hoje é São Paulo, e de Pernambuco, né? Tá aqui de Pernambuco, e aqui temos a de São Vicente. E aí o que que acontece? Essas capitanias lucraram porque implantaram uma exploração de cana-de-açúcar, que é o que a gente vai ver também na próxima aula. Então, o primeiro passo fracassou e eles vão criar um novo passo aí de colonização, que seria aí o governo geral, que a gente vai entender na próxima aula. Então, fiquem bem, se cuidem, até mais!